Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2, do 1 até o 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos devolvais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não ocorrerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, os sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Assentai. Nós já vimos, irmãos, até aqui, que a igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo. Ele esteve ali durante 3 sábados ensinando, e agora ele diz, e vem na segunda carta explicar ou corrigir alguns erros, alguns equívocos de entendimento. Sempre, quando a igreja, ela tem uma compreensão errada da doutrina, quando a gente entende errado a palavra de Deus, quando nós não estamos alicerçados na verdade, nós sofremos. Aqui no texto, a expressão usada é se abalar, se perturbar, se demover na sua mente. Eu oriento os crentes assim, que a não serem demovidos da sua firmeza, da sua mente, por qualquer motivo, a não serem perturbados. E qual era o assunto vigente ali na igreja dos Tessalonicenses? Na primeira carta, nós já vimos isso, que era uma questão escatológica, era uma questão em relação ao fim dos tempos. Na primeira carta, eles pensavam, entendiam, tinha uma dúvida se aqueles que tinham morrido antes de Jesus voltar
tinham perdido a oportunidade, ou seriam prejudicados de alguma maneira. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, deixou isso bem claro, porque nós, os vivos, os que ficarmos, de forma alguma precederemos aqueles que dormem, né? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, virá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Os dois grupos são unidos, são arrebatados e estão com o Senhor para sempre. E Paulo, certamente, nessa carta, ele enfatizou, como todo o Novo Testamento vai mostrar, que a volta de Jesus é súbita, ela é iminente. E só que o tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. Aqueles cristãos entenderam que seria logo. E aí, como o apóstolo Paulo, em dado momento, disse que a volta de Jesus seria como um ladrão. Como que um ladrão vem? Ele vem de noite, ele vem sem avisar, ele vem escondido, falando normal, tá, irmão? Você fala assim, não, ladrão agora ele chega de qualquer jeito mesmo, né? Não, isso é tudo normal. Né? Ele vem escondido, ele vem sem avisar, né? Ele vem de surpresa. Ele fala que a volta de Jesus seria assim. Mas quando Paulo diz isso, irmãos, qual era a ideia de Paulo? Qual o ensinamento de Paulo? É que essa volta ela não é prevista, né? Que a gente tem que ficar em constante vigilância, né? A gente não pode prever nada, a gente pode ficar atento aos sinais, e mesmo ficamos atentos aos sinais com um propósito. Qual o propósito? Da vigilância, né? Da constante vigilância, da oração, da vigilância, e não para marcarmos datas, e não para dizermos Jesus vai vir tal dia, tal hora. Não. E aí, é possível que alguns intérpretes falaram assim, olha, Paulo falou que ia ser logo, e que seria como um ladrão. Consequentemente, eles chegaram à conclusão, ele já veio, o fim já veio. Inclusive, uma teologia que separa, né, a parousia, a vinda de Jesus, e a revelação. Né? Ele vem, mas depois se revela. Nós não abraçamos essa teologia. Nós sabemos que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Isso é uma metáfora, né? Mas para dizer que será rápido e todo olho verá. Né? Então, assim, não entra na nossa mente, mas todo olho verá. Não haverá só uma manifestação futura. E alguns estavam entendendo assim. Aqueles que chegam a advogar que alguns você tenha feito uma pseudo-carta para o mundo. Que a igreja de Tessalônica tinha recebido uma carta falsa, né? Um ensinamento falso. Tanto é que nesse texto ele fala, ninguém vos engane, nem por espírito, nem por palavra, nem como carta, como se de nós procedesse. Então nós não podemos descartar a ideia que talvez esses crentes tenham recebido uma carta falsa. E o que gerou isso no coração da igreja? Uma grande confusão, né? Um grande medo, uma grande confusão, uma agitação. E aí, logo no início desse estudo, eu quero dizer para você que toda vez que a gente estuda um texto escatológico, a gente chega com reverência, a gente chega com temor e tremor diante de Deus, mas que esses textos, todo texto escatológico, não é para infundir no crente medo. Você está infundindo medo, você está trazendo confusão,
nós lembramos que esse é o propósito. Qual o propósito do texto escatológico? O texto de revelação é nos trazer esperança, nos fortalecer, nos manter mais firmes na fé. Então, quando traz confusão, gera medo, nós entendemos já que o propósito não está sendo cumprido. Esse texto, o tema geral desse texto que nós lemos, essa porção, então, versículo 12, é a revelação do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus vindo do céu, será antecedida pela apostasia e pela revelação do homem no iniquidade. É o resumo, uma síntese aí desse texto. A revelação do Senhor Jesus vinda do céu será precedida por uma grande apostasia, ou bem definido, pela grande apostasia e pela revelação do homem da iniquidade. A revelação do Senhor Jesus desde o céu será precedida pela apostasia e pela revelação do homem da iniquidade. O que ele está falando aqui? Olha, Jesus não veio. Estamos dizendo que o Senhor já veio? Não veio, porque a vinda dele vai ser precedida pela apostasia e pelo homem da iniquidade. Irmãos, diz ele, primeiro versículo, irmãos, sempre Paulo trata a igreja de uma maneira carinhosa, quando orienta, quando exorta, quando adverte. Esse tratamento é um tratamento sempre carinhoso. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Quer dizer, Paulo já tinha ensinado, ele já tinha aprendido. A primeira carta ele fez isso. Alguns entenderam errado. Entenderam tão errado. Quando nós estudamos a primeira carta, nós mencionamos bastante isso, que é corrigido agora na segunda, que alguns falaram assim: nós vamos viver só agora orando, porque Jesus vai voltar. Nós não precisamos trabalhar, para que trabalhar? Ele vai voltar. E aí Paulo corrige isso: quem quer trabalhar também não coma. Ele vai voltar, você precisa comer também, não é isso? Voltar logo. Então, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus enquanto vivemos. A nossa vigilância, e o texto também aqui de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 aos Tessalonicenses 5:17, texto bem conhecido, diz o quê? Orai sem cessar. Orar sem cessar não é ficar dizendo: Senhor meu Deus, 24 horas por dia, até acabar as cordas vocais, não fazer mais nada. Ele está orando sempre em um espírito de oração, orando a todo o tempo. Então, meu irmão, minha irmã, não se demova do seu entendimento, do ensino, da doutrina. Por vezes, isso não foi um privilégio daqueles irmãos lá de Tessalônica. Nós somos abalados. Abalados não seria a correta expressão. Nós somos atingidos por certos ventos de doutrinas. Nós não somos abalados. Não aqueles que estão firmes, não aqueles que são leigos, mas que existem sempre ventos de doutrina, gente ensinando coisas erradas, vindo com umas teorias, com uma novidade. Na nossa época, nós temos uma igreja que diz que Jesus já voltou. Voltou, só que voltou para o tabernáculo celeste. Onde vem esses erros? De tentar prever o dia da volta de Jesus. A gente não tem que prever o dia da volta de Jesus. Essas coisas não pertencem a nós, diz o Senhor. Nem os anjos sabem, nem o Filho, então somente o nosso Pai que está nos
dos céus. Então, toda vez que alguém fala assim, ó, Jesus vai voltar dia tal, cuidado. E às vezes não precisa ser tão assim, exato. Né? Às vezes nós banalizamos as coisas. Né? E quando a gente banaliza, a gente enfraquece. Né? Qualquer coisa, qualquer tribulação que acontece, qualquer probleminha na sua vida, aí, isso é um jargão já de alguns cristãos. Jesus está voltando. Está fazendo muito calor. Está fazendo muito calor. Em dezembro, né? Está fazendo muito calor. Né? Calor, pessoal lá. Diz, irmão, Jesus está voltando. Bom, quando a gente usa expressões assim, isso é o meu entendimento, tá? Talvez não esteja certo, né? Mas a gente acaba banalizando. A gente fica desgastando demais, a gente banaliza. A nossa posição como crentes é de mantermos vigilantes. Eu diria vigilantes em santa expectativa. A gente não pode deixar essa chama, essa esperança da volta de Jesus esfriar. A gente vive, vivemos em plenitude, fazendo todas as nossas tarefas, cumprindo o nosso papel, pregando sobretudo o Evangelho, mas cuidando da nossa casa, cuidando do nosso trabalho, mas sempre esperando a volta de Jesus. Sempre na ceia, eu digo assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a função da igreja. E é possível aqui, como já afirmamos, que esses crentes tenham recebido uma carta ou ensino errôneo, dizendo que Jesus já tinha voltado. E que não vos devolvais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, porque nós dissemos talvez eles tivessem recebido uma carta falsa, uma pseudo-carta, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém. Eu gosto dessa expressão aqui, ninguém, porque às vezes, não só na questão espiritual, escatológica também, há situações que aquelas pessoas mais próximas a nós, talvez aqueles que são mais amigos, eu não estou falando do amigo da onça, não, um falso amigo, um amigo mesmo, são aqueles que talvez, mesmo sem querer, acabam nos induzindo ao erro. Você tomar uma decisão, você tem uma convicção, mas aí começa a pessoa a dizer uma coisa, outra coisa, você ouve um conselho daqui, conselho daqui. Você tinha a convicção de que estava certo. Não estou dizendo que envolve conselho, mas aí você acaba tomando decisão errada por ter sido mal influenciado. E quem é mais fácil de influenciar a gente? As pessoas que nós consideramos, as pessoas que estão próximas, as pessoas que nós respeitamos. E tem algumas matérias, algumas coisas da nossa vida, que a gente não pode deixar ninguém nos perturbar, ninguém abalar a nossa fé, ninguém abalar a nossa confiança. Me veio à mente agora a história de Jó. Só uma palavra, Jó certamente amava sua esposa, para os filhos com ela, depois da aprovação teve mais 7 filhos, e 3 filhas. Certamente ele amava sua esposa, uma boa esposa, mas no meio da maior prova, o que ela disse para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que Jó falou? Nesse momento, recebemos o bem de Deus, não recebemos também o mal, falas como uma louca qualquer. Quando estamos no livro de Jó aqui, eu cheguei a dizer, que a mulher de Jó, ela estava do lado dele. E até quando eu disse isso, eu acredito que ela estava do lado dele. Olha só,
está indo contra os preceitos da palavra de Deus, mesmo que seja da pessoa que nós mais amamos, a gente deve recusar o conselho, a orientação. Aliás, foi Jesus que disse, né? Aquele que não deixar pai, mãe, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Então ele fala, ninguém, nem o pastor, nem o líder religioso, os falsos profetas, a gente vai ver isso contigo, né, no Novo Testamento, usando os falsos mestres, foram figuras tão perniciosas, tão maléficas para a igreja, quanto a perseguição. Né? Onde está o falso mestre? Está lá fora? Não, o falso mestre está dentro. Então, sejamos subiberianos ali, examinando todos os dias as escrituras, para ver se as coisas são realmente assim. Vou pular aqui, continuar, para o versículo seguinte. Ele falou que, versículo 3, que essas coisas não acontecerão até que venha o homem da iniquidade, o filho da perdição. Na verdade, Jesus já tinha ensinado isso, uma outra linguagem. Lá no Apocalipse 24, ele fala que viria uma grande tribulação, que o amor de muitos se esfriaria. Inclusive ele dá, assim, deixa ali os discípulos preparados, vai acontecer isso, guerras, muitas guerras, terremotos, mas ainda não é o fim. Né? Ele usa lá uma expressão, ele fala assim, poxa, essa expressão aí só serve para a gente esperar coisa pior. Né? Ele fala assim, isso é apenas um princípio das dores. Tá? Só o princípio das dores. Então você falava do seu calorão no verão, né? Assim, agora eu só vou porque eu estou com calor, né? Isso é apenas um princípio das dores, né? O evangelho vai ser pregado, o amor de muitos esperar, muitos se apostarão da fé. Então, será pregado o evangelho do reino por todo mundo. E aí virá o fim. Aqui ele fala, olha, irmãos, só vai vir o fim quando se manifestar o homem da iniquidade, né? O iníquo, o perverso. Outra tradução seria o homem do pecado. Vamos lembrar que a igreja de Tessalônica, ela não estava vivendo ali um céu de brigadeiro, não estava deitado em berço esplêndido, não estava tranquila, ela estava sob perseguição. Eles olham, ainda vai ter muitas coisas, só verá quando vier a grande apostasia e o homem da iniquidade. E essa grande apostasia? É bom dizer o que é e o que não é. Eu vou começar dizendo o que não é. O Evangelho de João, não só João, mas a Bíblia toda diz que nós estamos na mão do Senhor, do Pai. E das mãos do Pai, ninguém pode nos arrebatar. Paulo, aos Filipenses, vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, ele é poderoso para completar. Diz que nós somos, lá em Efésios, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, nós somos salvos, nós somos escolhidos, somos eleitos. Então, essa grande apostasia, ela não significa que os crentes verdadeiros, os eleitos, os lavados, os remidos, o sangue de Jesus, se afastarão. Não é isso que isso diz. Em outro lugar, quando Paulo fala dos grandes sinais
rebelião. Tem a ver com rebelião. Seria não só uma apostasia passiva, mas uma apostasia ativa. Não é só que seja uma apostasia passiva, esfriou na fé, na faxina aqui. Mas é uma apostasia ativa, de se levantar, né, contra aquilo que é de Deus, os princípios de Deus, de não só deixar de pregar o Evangelho, mas de pregar uma outra coisa, né, de pregar a moralidade, de tudo aquilo que é fora dos princípios de Deus. Essa palavra tem a ver com rebelião. Lógico, vão sair da igreja? Vão, mas aí o conceito da teologia se aplicaria muito bem aqui. A gente com certeza pode afirmar, essa apostasia, ela vai atingir a igreja visível. O que é a igreja visível? A igreja que a gente vê, a igreja institucional, né, composta de irmãos, crentes, né, dos verdadeiros crentes, dos falsos, do joio, do trigo. E certamente nós pegamos no seu parábola do joio e do trigo, né, e os empregados estavam afoitos para separar, e aí que o Senhor da Seara diz: não deixe que eles se cresçam. E, na verdade, não era função dos trabalhadores, aqueles trabalhadores, separar o joio do trigo, era função dos ceifeiros. E quem eram os ceifeiros? Na parábola, os anjos. Então, não é nossa função ficar apontando o dedo. Esse é eleito, esse não é eleito. Vai lá o verdadeiro crente, vai lá o falso crente. Não é nossa função. Não quer dizer também que a igreja não usa disciplina. A igreja continua usando disciplina, baseada nos frutos, né? Os frutos, né? No testemunho. Mas haveria essa apostasia, essa rebelião. Quantas vezes nós vemos hoje rebeliões, nós vemos esfriamento na fé, nós vemos a mudança, o enfraquecimento da igreja. O pior de tudo não é a falta de Deus lá fora, é a falta de Deus aqui dentro. Não é que o mundo está pervertido, é os crentes estarem pervertidos e acharem que isso é normal. Então nós vivemos isso. Só que, da mesma forma que os irmãos vão falhar, não podemos falhar e julgar e dizer: essa é a grande. Porque ela coloca, é um artigo, não vai existir várias grandes, é a grande. Estamos no momento, né, de esvaziamento das igrejas, em algumas regiões, em alguns lugares, de problemas. Mas nós não sabemos se essa é a grande. O que nós temos que fazer? Continuar em vigilância, em perseverança. Gosto dessa expressão quando ela se repete lá nas igrejas de Asa, Memória, Apocalipse, né? Aquele que for fiel até a morte, aí só muda o prêmio, né? Que são simbólicos, né? Dar-te-ei a coroa da vida, vai comer do maná escondido, vai sentar-se comigo no meu trono, né? Vai julgar as nações, mas sempre repete: aquele que for fiel, cumpre-nos, sermos fiéis até a morte. Esse homem da iniquidade, quando a gente trata de escatologia, existe aquelas situações que eu falo: isso aqui é o homem da iniquidade, aqui é o Cristo, aqui é a besta, aqui é o falso profeta, e isso acaba gerando uma grande confusão na nossa mente. É difícil acompanhar isso. Eu digo que há grandes indícios, por isso eu acredito, como alguns teólogos formados acreditam, né, a maioria, que o anticristo e o homem da iniquidade são a mesma pessoa. Pelo menos eles têm a mesma função, né, têm as mesmas características de perversão, a mesma característica de ser anticristo, antideus, né? Então,
são a mesma pessoa, só que aquilo que Paulo chamou o homem da iniquidade, posteriormente João, e só João usa essa expressão, ele chama de um homem, de um anticristo. Interessante também que aqui no texto, quando fala da iniquidade, esse princípio já opera. Lá nos dias de Paulo, Deus já está operando aí. Temos o princípio. Não está a encarnação do iníquo, mas o princípio está aí. E o que João falou lá em suas cartas? Ele diz que agora já existem muitos anticristos. Então existiam muitos anticristos, mas viria o anticristo. Então são sistemas que são a mesma pessoa. Com relação à besta, a dupla de bestas ali, é uma figura que vem lá de Daniel, no capítulo 7, lá eram 4, e aqui são 2. Mas lá, em Daniel, fica claro que essas bestas, elas significam governos. O governo babilônico, o medo-persa, o grego, o romano, então, princípios, governo. Então, se lá ensinava governos, princípios, eu que a besta também seja esses princípios. Mas existem muitos teólogos que preferem entender também a mesma coisa. Eu, assim, não me esforço para fazer revisões, porque, assim, na prática, eu acho que não vai fazer diferença se você chegar e falar assim, não, esse aqui é o anticristo, esse aqui é a besta, porque todos são emissários de Satanás. Precisa fazer a distinção, mas fica a informação que há distinção, os teólogos formatos não tem a distinção, que a besta seria o princípio, o sistema, e o anticristo, o homem da iniquidade, a pessoa. O homem da iniquidade, o anticristo, não pode ser considerado como um sistema. Por quê? Porque ele é contra o Cristo. Se Cristo é uma pessoa, o anticristo é uma pessoa. E é atribuído aqui a ele coisas que só podem ser de pessoas, ele levanta-se contra tudo contra Deus, e se refere a Deus, ele quer se sentar no trono de Deus. Então é uma pessoa. Na história, houve várias figuras assim, como os imperadores romanos, Nero, Calígula, antes, o rei Seleucida, Antíoco Epifânio, talvez tenha sido o que mais personalizou isso antes de Jesus, porque ele queria profanar o templo. Ele começou uma campanha de profanação da religião judaica. E o que desencadeou a revolta dos macabeus, porque os seus emissários foram à cidade próxima de Jerusalém, Gilgal, que agora é o nome, e mandaram o sacerdote Matatias oferecer ali no templo um sacrifício pagão. Aí o sacerdote Matatias não só não cedeu, como matou o emissário do rei, e um judeu estava ali que estava cedendo a essa oferta pagã dentro do templo. Isso encadeou uma revolta, que foi conhecida como a revolta dos macabeus, e durou muito tempo, foi um grande período de resistência, tiveram até a sua própria moeda. Foi uma revolta grande. Então esse Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo. O próprio Papa foi chamado de anticristo, pelos pré-reformadores, Wycliffe, Lutero, também Calvino. Inclusive, a nossa confissão de fé, ela ainda diz isso. Lá que o Papa, não é só Jesus é
que se levanta como cabeça da igreja, ele é o anticristo. E então surgiu, vamos dizer, essa ideia em relação ao Papa. Foi em relação com o próprio Papa. Vai dar para consultar aqui agora, você está vendo? Surgiu aqui o nome, né? Mas o Papa, né, na Idade Média, né, antes da divisão da igreja, um cisma da igreja, né, a igreja do Ocidente, do Oriente, formando a igreja ortodoxa grega, né, havia no Oriente algumas pessoas se levantando como senhores da igreja. E esse Papa do Ocidente teria dito isso: qualquer um que se levanta como cabeça da igreja, né, na verdade é o anticristo. Isso foi se perpetuando. Heinrich, por exemplo, uma vez que teólogos hoje, falou assim: não, o Papa não é o anticristo. Ele pode ser um anticristo. E não pela figura institucional tão somente. Mas quando a gente pensa naquilo, que tudo aquilo que toma o lugar de Cristo na igreja pode ser considerado anticristo, aí a gente realmente caminha nessa direção. A gente afirma, esse é o princípio da reforma, né? Somente Cristo, solos Cristo, só Jesus. Só Jesus é o cabeça da igreja. Não é um pastor, não é um bispo, não é uma irmã de oração. Todo mundo que se levanta, se coloca no lugar de Jesus, na verdade é anticristo. É isso que ele vem fazer, que é sentar no trono de Deus, né? E julgar como se fosse Deus. Vamos continuar aqui a leitura para a gente concluir, que nosso tempo está se esgotando. Aí Paulo continua dizendo: o qual se opõe, se levanta contra tudo que é Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Então Paulo dizendo: olha, vocês se recordam, eu já ensinei sobre isso, eu já falei. Então não acredito nas falsas cartas, nos falsos discípulos, nos falsos espíritos. E agora sabeis o que detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está falando como se fosse fácil, né? Então, você já sabe o que detém. Eu pergunto: você sabe? E nós estamos bem distantes dos Tessalonicenses. Nós não tivemos a orientação de Paulo, né, face a face, como eles tiveram. Então, é verdade que nós que estamos à frente da revelação do tempo, nós sabemos muitas coisas que eles não sabiam. Mas é verdade também que tem algumas coisas que eles sabiam que nós não sabemos. Algumas coisas, não só em relação aos Tessalonicenses, né? A Bíblia, não, as cartas, não foi escrito para ser um livro difícil de se interpretar. É o que causa a dificuldade, é a distância que nós estamos no texto, no original, né? O tempo que se passou. Então, eles certamente sabiam. A maioria dos estudiosos vai dizer que isso que o detém, algumas teorias, né? Que fosse pelo Império Romano, né? Que não tinha ali a ordem, que o Império Romano seria isso que detém. Alguns dizem que era o próprio Cristo, o próprio Deus, né? Mas depois assim, ele vai se afastar, né? Vai se afastar, né? E alguns entendem, a maioria entende, que há a lei, né? a justiça, né? Isso detém essa manifestação. Porque, na verdade, é até o contrário, né? Esse homem da iniquidade, a palavra grega, é o homem sem lei. É o homem que rejeita tudo quanto é lei. Então, o que o detém? A lei. Inclusive, hoje tem gente que gostaria muito de acabar com você, né? Os clientes, né? O que detém? A lei. Né? Lógico que nós estamos na prescrição
efeito, o mistério da iniquidade já opera, como existia também muitos anticristos, conforme está João, e aguarda somente seja afastado aquele que o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Sempre existiu, tanto ali no pensamento dos cananeus, que influenciou os judeus, como na filosofia grega, aquela ideia dualista do mundo, existe o bem e o mal, eles estão em conflito. Influenciou o judaísmo também. Bem, esse texto aqui, ele vem, de certa maneira, desconstruir isso. Eu aprecio muito essa palavra, porque alguns clientes vão com medo, Inclusive, alguns acham que são os guerreiros ali, que vão desequilibrar a luta do bem e do mal. Isso assim, não, estou aqui no meu quarto de oração aqui, bom, deixa eu segurar, tá? Não estou falando de oração, não. Ora, quando você achar que você vai se equilibrar na sua guerra. É como se a batalha estivesse ali equilibrada. Não está, nunca esteve, não está. O nosso Deus, ele é soberano. O que Paulo vai dizer? Ele vem com poder, ele é como se fosse a encarnação do diabo, ele vem operando muitas coisas, ele vem com fortes sinais, ele vem querendo destruir tudo quanto é coisa que lembre Deus, mas aí vem o Senhor Jesus e vai fazer o quê? O destruirá, com muito esforço. Com muito esforço, derramando muito suor. Não, com o sopro da sua boca. É só chegar ao tempo e a hora determinada por Deus. Lá em Isaías, esse texto pode ter sido também influenciado por essa passagem, Isaías 11, versículo 4, diz assim, sobre o Messias, o ungido do Senhor. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, sempre a palavra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O perverso, o iníquo, o homem do pecado, não são pessoas diferentes. Então, como? Com o sopro da sua boca, aqui com o sopro dos seus lábios, a mesma coisa. Continuando ainda aqui, toda hora o vento muda aqui a posição da texto. Com todo engano, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás. O texto aqui, ele é colocado fora de ordem, irmãos? Assim, para a gente pensar na forma cronológica, o Senhor Jesus vem e destrói com o sopro da sua boca, seria a última coisa, Aí ele volta aqui no meio de novo. Ora, o aparecimento do homem iníquo é a segunda eficácia de Satanás. Então não é o próprio Satanás, ele vem com a eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O diabo sempre opera com a mentira, com o engano, e com todo engano de injustiça que nos interessa, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que interessa, enganar, são aqueles que não acolheram o amor à verdade, que não são os eleitos de Deus. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Eles não aceitaram o Evangelho. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O importante, esse grande dia, o dia do Senhor, é saber de que lado você está. Se você está do lado de Cristo, a sua igreja,
a console. Na semana seguinte, a gente conclui aqui, então, o capítulo de número